Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Elas e Companhia desta quinta-feira. Muito boa noite para você que nos acompanha toda semana aqui no portal Tá no Site. Hoje nós vamos falar sobre um tema que tem deixado o nosso país aí vivendo um caos. Santo Antônio da Platina também não está sendo diferente. Nós vamos falar sobre o tema de hoje, são os casos de dengue que vêm disparando e lotando as unidades de saúde. Bom, o Brasil alcançou aí a marca dos 1.601 óbitos por dengue confirmados em 2024. Além disso, 2.000 mortes seguem em investigação e podem ter sido causadas pela doença, totalizando aí 3,6 mil mortes confirmadas ou suspeitas até o presente momento. Os dados são do painel de casos do Ministério da Saúde, que foi atualizado aí na última sexta-feira, dia 19, e o número de mortes confirmados é de 35% superior ao ano passado. Bom, quando aí 1.179 brasileiros, perderam a vida para a doença, e em Santo Antônio da Platina, o número de casos também vem disparando cada vez mais, em consequência da doença. Tem lotado aí os hospitais, o Sentinela está lotado, e aí acaba sobrecarregando o sistema público de saúde. E por isso hoje nós vamos conversar hoje com a Gislaine Galvão, que é secretária municipal aí da saúde de Santo Antônio da Platina. Gislaine, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Elas e Companhia. Boa noite, Fran. Boa noite a todos que estão aqui conosco, nesta quinta-feira. Sempre agradeço pela oportunidade, porque de um tema de grande relevância, que estamos atravessando. Eu falo que estou na gestão desde 2019, assumi em fevereiro, já com uma epidemia de dengue. Fazia 15 dias, os casos começaram a aumentar, nada comparado, a essa emergência pública de 2024. Falo que de todos os anos de profissão, que está ali dentro dos 20 anos, nós temos um histórico de dengue no Brasil de 37 anos, então, falo assim com toda a certeza que acho que é a pior epidemia de dengue que o Brasil está enfrentando, E, como a Fran disse, nós não somos diferentes, não estamos, eu falei até, comento assim, não estamos numa ilha, infelizmente, também estamos passando essa dificuldade aí, esse transtorno todo com a dengue. Em isso, como que eu posso dizer? Determinado por várias situações. Mudanças climáticas, outra circulação viral, derretimento de geleiras, essas tempestades que estão dando, que faz com que todo um sistema se modifique e novos vírus surgem. Então, acho que nós analisamos isso, sabe, Fran? Nós, enquanto cidadão, entendemos que isso não é importante ou que não faz total diferença, mas nós vamos, no decorrer aqui da nossa fala, se aprofundar mais um pouquinho sobre isso, para entender toda essa situação, esse caos que sobrecarrega os serviços de saúde, a sobrecarga de leitos hospitalares, enfim. Acho que é muito pertinente e agradeço pela oportunidade de abordarmos esse assunto aqui. E é um tema, assim, muito importante. No decorrer do programa, logo daqui a pouquinho, eu vou pedir para o pessoal da produção colocar aí para a gente imagens que foram feitas, para o pessoal poder acompanhar. Mas a gente vai começar da seguinte maneira, Gislaine. A gente está vivendo um caos a nível Brasil, a gente comentava há pouco tempo atrás, aí um pouquinho antes, que, por exemplo, Curitiba, que é uma cidade fria, nunca teve caso de dengue, também está tendo. Então, Santo Antônio da Platina, nós vivemos aqui no Norte Pioneiro, nós temos uma região quente, nossa região é uma região de clima quente, propícia ainda mais para o mosquito. Bom, como que a Secretaria de Saúde está agindo, Gislaine, diante da situação caótica que nós estamos enfrentando no município? Eu creio que você já tem casos, quantos casos nós temos registrados, número de mortes que nós temos aí nesse período, de consequência da dengue.
Se você puder passar presente nesse levantamento. Isso. Realmente, cidades frias, né, como Guarapuava, aquela região de Curitiba, praticamente não se via falar, ou quando se via falar, eram casos importados, né, ou seja, de uso de pacientes que tinham ido para uma determinada localidade que, né, tem foco e casos maior de dengue, e que acaba trazendo, mas que era possível, né, devido àquela condição climática daquela região, ser controlada. A gente até brinca que o vírus, ele está vindo de blusa de moletom, de gorro, de cachecol, porque ele não tem mais essa determinação, a região fria ou quente, né? Então, essa mudança climática, ela tem uma inter-relação pessoal muito importante com o ser humano, né? Porque o vírus, ele se adapta muito fácil. Então, ele está se adaptando. Então, condições climáticas que para ele, vamos dar um exemplo, temperaturas que eram, por exemplo, 8, 7, 6, 5 graus, era difícil aquela replicação da larva, né? Que a larva se eclodisse. Hoje, para que tivesse o controle, nós teríamos que estar submetida a temperaturas menor de 5, 6 graus, que é quase que impossível hoje, né, para que a gente pudesse ter esse controle. E outra mudança é que as temperaturas estão muito elevadas. Então, nós estamos tendo temperatura acima de 30, nós chegamos a registrar quase 40 graus. E o que isso faz? O que isso tem de diferença, Gislaine? Por exemplo, se tem numa temperatura de 15, 16 graus, a larva demorava ali 7 dias para se multiplicar, para eclodir. Hoje, numa temperatura de 40, de 30, acima de 30, ela demora 3 dias. Então, a multiplicação dela está muito mais acelerada. Então, a gente vê, assim, a gente fala, nossa, mas nós estamos monitorando, preocupados. Poxa, nós estamos quase final de abril. Era por uma curva, já está baixa, ia estar caindo essa curva. A gente vê que não está. Então, provavelmente, essa epidemia de dengue não vai levar o tempo esperado mais, que era nas 2 primeiras semanas de maio, praticamente não ter mais casos de dengue. Provavelmente isso não vai acontecer. Porque o perfil e o histórico e o desenho da circulação viral está totalmente diferente. Então, isso é preocupante, né? Por quê? E o que acontece também? Aqui em Santo Antônio, nós estamos com 2 tipos de dengue circulante. Nós temos o D1 e o D2. Prevalecia um tipo de circulação viral, e a população tinha já o contato. Então, hoje a população não tem contato com o D2, porque vocês sabem que nós temos 4 chances de pegar dengue na vida, durante a vida. Então, e está circulante no Brasil os 4 tipos. Antes circulava um, ok. Não havia sobrecarga de leitos nos hospitais. Agora não. Com 4 dengue circulante, então a população ela se expõe maior, né, a esse risco. E é aquilo, eu sempre falo, tudo isso é devido a não valorizar. O brasileiro não valoriza prevenção e promoção. Ele não valoriza, ele não entende o quanto que isso é importante. É a mesma coisa quando a gente aborda a gripe. Nossa, é importante beber água, começou o inverno, abre as janelas, deixa a circulação viral, escolas não aglomerem as crianças, isso é prevenção. A mesma coisa é a dengue, 37 anos nós falando, né, que tem que virar o potinho de água, que tem que cuidar da sua calha, que não deixe caixa d'água destampada, e você vai mostrar como que é o comportamento do ser humano. E isso é o quê? Não acreditar em prevenção e promoção. Só que isso tem um preço, isso custa muito caro. E eu não estou falando em custar caro para utilização de recurso público, eu estou falando caro em perder alguém, perder um familiar, né, de uma complicação de dengue. E dengue mata, como a gripe mata, como outras doenças matam, né? Eu acho que é importante o ser humano começar a entender que quando um órgão público ele faz as orientações de prevenção e promoção, que isso seja levado a sério.
Por quê? É o caminho de você não ter dores. Neste caso, nós estamos falando de perda de alguém, de uma familiar ficar 15 dias. Como está sendo doloroso, como está sendo grave os sintomas da dengue. Né? As pessoas estão necessitando de uma reposição endovenosa praticamente 90% dos casos. Nós estamos com 2 sentinelas à noite, todas as unidades atendendo o dia, das 8, né, às 17 horas da tarde. Aí nós temos lá na Vila Ribeiro, das 17 às 21, mais uma unidade de saúde, mas aí ampliamos a unidade sentinela para dengue das 17 às 21 na UBS da Vila Ribeiro. Temos a unidade sentinela no centro de atendimento especializado e mais uma equipe toda de médico e enfermeiro e técnico de enfermagem dentro do pronto-socorro. Um pronto-socorro que fazia 100 atendimentos dia, ele tem feito 280 atendimentos por dia. E nós não podemos esquecer que as outras doenças não param, principalmente em decorrências dessas chuvas que causam transtornos. O descongelamento de geleiras, Fran, ele faz com que vírus que estavam congelados, isso é como que os cientistas chamam isso? Transbordamento de vírus. Se eu não me engano, a USP tem estudado isso, eu vi uma matéria agora recente, chama transbordamento de vírus, que é em decorrência desses desastres. Então, novos surgem, e com isso novas doenças vão aparecendo. Então, olha como é sério isso. E tá aí, então nós não paramos de atender o infartado, o acidente vascular cerebral, os traumas, os acidentes. Não para, o hipertenso, o diabético, a gestante, a criança. A saúde, ela tem uma doença a mais, portanto, as outras não param. Nós temos que dar conta das demais. E isso tem vindo assim relacionado a 90% a comportamento de ser humano. Por quê? 80% dos casos de dengue, eles estão no domicílio. O foco está lá no seu domicílio. Não está no terreno baldio. Gislaine, a gente estava falando sobre a questão do índice, né, de mortalidade aqui em Santo Antônio da Platina por conta da dengue. O município tem registrado aí os casos de morte, né? Quantos são? Fran, hoje nós estamos com 4 casos confirmados e 2 estão em investigação. Né? Nós temos depois um número de 1.968 notificações, né? Confirmadas 556, 225 descartadas, e ainda em investigação em torno de 1.210 notificações. Existe as subnotificações. O que são as subnotificações? Aqueles casos que não chegam até nós. Ou porque o paciente tratou sozinho, teve o sintoma e não procurou o serviço de saúde, certo? Então, existem, pode ter muito mais casos no município, tá, do que aqueles que estão sendo registrados, mas é devido a essa não procura ao serviço de saúde. Tá? Então, nossos números, eles estão altos, né? Nós não tivemos nada parecido, e o que mais nos preocupa são as gravidades dos sintomas que têm levado, então, a essa sobrecarga dos serviços de saúde e, principalmente, do estrangulamento de leitos. Né? Há 15, 20 dias atrás, o Hospital Nossa Senhora já estava com 100% da sua capacidade operacional. Nós, dentro do pronto-socorro, tínhamos uma média de atendimentos de 100 pacientes por dia, estamos tendo uma média de 280 pacientes dia, porque os números, as outras doenças não param. Então, você tem que fazer, né, esse atendimento a todos que procuram o serviço de saúde. Uhum. Bom, e lembrando aí também, né, Gislaine, que os casos de dengue, conforme vão aumentando, a gente está falando também da questão do repouso, né? São, em média, 15 dias para recuperação, porém, os primeiros dias são críticos, né? Que exigem um pouco de cuidado aí por conta da hidratação, né? A pessoa não tem vontade de comer, e uma série de outras questões aí, né?
Com certeza, eu falo que os 3 primeiros dias, porque como que acontece? A dengue, ela vem repetidamente, né? Então, ela vem ali, eu estou bem, eu estava trabalhando, e de repente eu tenho 40 graus de temperatura. Aí, o que acontece? Eu não procuro um serviço de saúde, e eu vou me medicando sozinha. Isso pode trazer gravidade após o terceiro dia. Eu coloco um vídeo lá no meu Instagram explicando sobre essas fases. Porque o que é primordial nessa primeira fase da dengue? É ter o controle da temperatura. Você tem que baixar, deixar ela na temperatura, né, de 36,5, 37. Muita hidratação, bastante líquido, oral, suco, chá, tá? E repouso. Isso é fundamental. Não adianta o teu corpo estar pedindo repouso e você ir lá bater massa. Acontece muito isso. Nos maiores sinais de gravidade, você vê que um cidadão, ele deu uma teimadinha aí. Então, é importante esse repouso. Repousa, faz os 3 dias, hidrata bem, baixa essa temperatura para você evoluir bem a sua dengue. E vai ter os sinais de alerta. Quais são os sinais de alerta? O vômito, uma dor abdominal intensa, um sangramento de gengiva, qualquer tipo de sangramento, né? Você tem que se atentar e fazendo esses controles. Então, o monitoramento, a supervisão médica e da enfermagem é muito importante no tratamento da dengue para você não evoluir, principalmente quem tem comorbidades. O que são as comorbidades? Aquelas doenças associadas, uma cardiopatia, né, um câncer, uma doença autoimune. Então, esses cuidados tem que estar alerta, tem que o cuidado ser redobrado. Porque, na verdade, as plaquetas diminuem, a imunidade da pessoa baixa, e aí, se ela tiver algum tipo de problema de saúde, pode vir a agravar e, inclusive, levar a óbito, né? Sim. É importante a verificação do hemograma. Muita gente fala assim, eu não fiz exames de dengue. Por que o SUS não faz mais os exames de dengue? A partir do momento, Fran, que você tem um determinado número de casos no município, o protocolo do Ministério da Saúde e da CESA, ele já exime, não se faz teste de dengue mais, tá? Para confirmação de dengue. O que eles usam? Eles usam a clínica epidemiológica, ou seja, é aquela doença que está ali naquele determinado período e local, certo? Então, praticamente, daí você não se faz mais o exame de dengue e você faz o quê? O tratamento. Então, você foca em tratar a pessoa e fazer o controle através do hemograma. Então, o hemograma, ele coloca, né, a plaqueta. O que a plaqueta quer dizer? Que aquela doença está ativa no seu corpo, né? E a leucocitose, que a tua imunidade está baixando. E um indicador muito importante na dengue, que muitos não sabem, é o hematócrito. O hematócrito é aquele extrapolamento de líquido da tua célula. Aquele indica o quanto que você está ainda perdendo, né, que está extravasando os líquidos da tua célula. Então, o hemograma, ele é muito importante, você tem que fazer no primeiro, terceiro, quinto, tem toda uma rotina, um protocolo, para você estar monitorando, então, a doença, né, a fase ativa ali da doença. Tá? Então, é muito importante a supervisão médica e da enfermagem. Inclusive, Fran, muitos querem o atendimento do profissional médico, mas nós já temos, pelo COREM, né, pelo Conselho Federal de Enfermagem, uma nota onde o enfermeiro ele tem toda a autonomia, tá, para fazer, inclusive, a prescrição do soro endovenoso, porque foi extrapolando. Então, imagina, Santo Antônio já está nesse extrapolamento, imagina cidades, grandes centros, né? Então, o médico também não dá conta de todos esses atendimentos, e o enfermeiro, ele é apto a fazer prescrições, né? Dentro da saúde da mulher, o enfermeiro, ele já faz diversos atendimentos. E o COFEN, ele tem já uma nota, né, de protocolo, de medicação, porque a medicação da dengue, né, ela vai ser um antitérmico, você não tem, assim, um tratamento específico para dengue. Você tem o quê? O controle, hidratação. Então, assim, o enfermeiro, ele tem um protocolo que já respalda ele, tendo essa autonomia da prescrição do soro endovenoso, da prescrição do soro oral, de alguns antitérmicos, enfim.
Então, já é de domínio, tá? E dessa autonomia também do profissional enfermeiro administrar aí os casos de dengue, tá? Uhum. Bom, Gislaine, são muitas as reclamações aí por grande parte da população devido ao tempo de espera para receber atendimento. Nesse caso, o que é possível para melhorar essa questão? Fran, eu acho que tem que haver um entendimento do que seria demora. Eu vejo que o sistema está estrangulado e o município ele tem feito a abertura de todas as oportunidades possíveis. Então, ele tem as 9 unidades básicas de saúde atendendo, são 2 médicos que atendem nas unidades, então, a unidade básica, ela realiza em torno do dia 700 consultas. Isso nós temos registrado, usuário por usuário, então ela faz uma média de 600 a 700 atendimentos por dia, mais as 2 sentinelas, né, atendendo aí em torno de 70 a 80 pessoas, e mais o pronto-socorro com 280 atendimentos por dia, já fazendo, né, esse reforço de equipe também dentro da unidade hospitalar. Então, assim, olha, eu tô com uma temperatura, né, eu sei como controlar, eu vou tomar um banho, eu vou ser atendida às 5 horas da tarde, meu atendimento está garantido. Né, muitas vezes chega na unidade de manhã, e a unidade vai fazer seu agendamento às 17 horas. E o aguardar o atendimento, né, Fran, em torno de 40 minutos ali, é toda uma rotina. Você tem que ser notificado, você é triado, né, você passa pela consulta médica, você vai receber o seu soro. Então, às vezes também não há um entendimento da população do que é a espera, né? Nós não estamos deixando nenhum paciente com mais de 24 horas sem o atendimento. Então, acho que isso é muito importante, né, trazer essa consciência. Não é o município, o Brasil está parado para atender dengue. Né? As outras doenças, inclusive, as outras patologias, por exemplo, visita domiciliar, tiveram que ser suspensas, para que mais pessoas sejam atendidas. Então, o município, ele tem feito todo esse remanejamento de algumas ações, paralisando alguns serviços, para que, neste momento, a dengue seja prioridade. Sim. Bom, Gislaine, nesse caso aí também, a gente vai entrar numa área agora, falando sobre a questão das responsabilidades por parte também da população, por parte do município e tudo mais. Nós vamos pedir aí para o pessoal da produção, inserindo as imagens que foram feitas aí ontem, inclusive, de alguns pontos da cidade, tá? Aí a gente está vendo a Avenida Oliveira Mota, na qual foi contratada uma empresa terceirizada, creio eu, para fazer esse trabalho na avenida, né, e tal. Essas caixas que vocês estão vendo aí, são caixas onde a água desce, né, escoa, né, das calçadas, porém, dentro dessas caixas, há acúmulo de água que ficam paradas aí, a gente está vendo. Isso são em todas as caixas que estão sendo colocadas aí na Avenida Oliveira Mota. Então, aí também é complicado por conta da dengue, né? E em outros lugares a gente vê aí também, Gislaine, a empresa ainda, né, olha, eles terminando aí, né, subindo, e aí esses plásticos jogados aí, acumulando água, muito lixo na cidade ainda esparramado, né, isso que eu não andei muito por aqui, né, foi em alguns pontos, mas aqui próximos aos centros, acredito que, olha a situação do lixo, em alguns terrenos, ó, pote de margarina, PET, eu vi muita coisa nesse sentido, com água dentro, copinhos, então, assim, é caótica a situação do município, por parte também, a gente fala, de ambas as partes, a gente vai ser a prefeitura, entraria, no caso, aí com um processo mais rígido de cobrar mesmo, sabe? A população tem reclamado a questão de ser mais rígido quanto a isso, mas por parte da população também, olha a situação, né? O destino que nós estamos dando ao lixo, aonde está indo, né? Eu acho que no caos que nós estamos vivendo, as pessoas precisam despertar para isso, né? O mosquito, a cada ano que se passa, a gente vê aumentando a gravidade da doença, devido aí a gente fala ao uso, a falta de consciência em dar destino ao lixo. O lixo que nós produzimos, uma vez eu ouvi um palestrante dizer, olha,
Se o ser humano pegar uma sacola de lixo, uma sacolinha, e colocando ali durante o dia todo a quantidade de lixo que ele gera num dia, a gente fica assustado, né? A gente produz lixo, né? A gente consome coisas. Então, o que a gente está fazendo com esse lixo? Onde a gente está depositando? Não é jogando de qualquer forma, não é jogando nos terrenos vazios, né? Porque isso, como a gente está vendo aí, choveu, acúmulo de água. O mosquitinho, se está ali o ovinho, a água sobe e o mosquito, o ovinho eclode. Tá aí mais um mosquito aí, né, para picar alguém e tudo mais. Então, esse cuidado, gente, é um cuidado que eu acho que tem que ser de todos nós, né? E aí, Gislaine, a gente entra nessa questão da responsabilidade, que é assim, né? A população precisa fazer a sua parte no que diz respeito à conscientização, quanto às medidas para que nós possamos enfrentar essa doença. Mas também, por outro lado, né, nós ouvimos muito da população que a prefeitura tem que agir de uma forma mais contundente, mais rígida, com aqueles que não estão fazendo a sua parte. E aí eles entram naquele questionamento, né? Não adianta eu cuidar do meu quintal se o vizinho não faz a parte dele e se a fiscalização não pune da maneira como deve ser feito. Então, assim, como que a gente pode trabalhar nesses âmbitos aí todos, né? Efra, é uma questão assim, nós temos, né, o município existe os atos normativos, em 2019, como eu disse, eu peguei a primeira epidemia de dengue aqui em Santo Antônio, e de 2019 a 2024 nós evoluímos, criando, né, e reformulando o Código Sanitário, né, que é uma responsabilidade do planejamento, mas trazendo também aos agentes de endemias. Então, hoje eles são fiscalizadores, então, eles fazem a primeira notificação, então isso foi implantado, eles fazem a primeira notificação ao proprietário do imóvel, daquele terreno, existe um prazo, ele encaminha para o planejamento vai e faz a vistoria, porque a multa, ela, como envolve direitos, ela tem que ser atestada, tá? Não é porque eu tenho lixo, e lixo para uns é lixo e para outros não é lixo. Tem isso também, né? E o que o município tem que ter? Atestado que lá existia um foco de dengue, certo? Então, isso é muito importante, eles vão, fazem, atestam, dão um prazo, fazem essa publicação em diário oficial. Então, existem aqueles usuários mais críticos que é só também estar ali olhando o diário oficial, porque são muitas notificações e são também muitas multas realizadas. Mas o que eu entendo também, além do poder público fazer a parte dele, existe essa cobrança por parte da população, que muitas vezes o usuário também não faz. Eu pergunto para você assim, Fran, você recicla lixo? Você faz essa diferenciação dentro da sua casa? Aqui em casa eu faço, Gislaine. Eu faço isso. Eu faço isso também, é assustador, realmente. Eu separo o que é reciclável e separo o que é orgânico. Agora, eu faço uma pesquisa na rua da sua casa. Quantas pessoas reciclam? Não reciclam, não tem essa consciência do que é aquilo que tem que ser descartado no lugar certo ou não. Não educam os filhos, veem os filhos jogando um papelzinho de bala, aquilo é suficiente. Então, existe assim, a questão da conduta, então nós vamos multar uma criança que jogou um papel de bala, vamos multar o pai e a mãe que deixou uma criança, porque aquilo é um foco de dengue. Se entende que vai muito além além de cumprir com aqueles locais graves, que está ali visível que é um foco de dengue. Então, eu vejo assim, é um assunto tão complexo que muitos apontam só a responsabilidade do setor público, mas ele está muito além. Ele está na criação, ele está no que seu filho está fazendo. Que enquanto você tem uma criança, você está gerindo o comportamento dele. Você está louvando que ele jogou um papelzinho de bala por um vidro do carro? Quantos adultos faz isso? Isso é revoltante. Olha, coitado, não é coitado do agente, assim, no sentido de menosprezar ele. Mas você pensa bem que no seu domicílio virar o seu pratinho de planta porque está acumulando água? Gente, nós temos que trazer consciência, né? É muito além, é um tema muito
realmente complexo e que precisa trazer, eu pago imposto. Então tá bom, pago imposto, vou jogar papel no chão para os outros catar? Gente, por favor. Eu acho que é muito além, sabe, Fran? As pessoas pensam assim de uma forma tão, eu falo que é egoísta mesmo. Né? É um certo egoísmo. E a gente está fazendo nosso papel. Mas nós temos 16 mil imóveis cadastrados, 16 mil domicílios. Aí nós temos 46 mil pessoas dentro do nosso município. Você pensa bem, um agente público ali. Então, eu vou ter que ter um agente para cada domicílio para dar conta de tudo isso. Então, assim, tem que trazer consciência que o setor público tem que fazer a parte dele. Eu vejo eu posso dizer que a dengue, elas são as chamadas doenças negligenciadas pelo setor público. Não estou falando só do município, estou falando do estado, da União. Por quê? A dengue, ela veio para os municípios, né, abaixo ali do hemisfério sul, podemos dizer assim, para os países em desenvolvimento ou mais pobres. E o que acontece? Diferente da Covid, a Covid pegou os países, né, mais potências nacionais, e o que dentro de 1 ano e 2 anos, né, olha para você ver o controle que ela teve. Desenvolver uma vacina, apesar de ter uma vacina, ela está sendo implantada agora da dengue, não está sendo produzida em quantidade suficiente para contemplar todos os municípios. E por isso que ela entra numa doença negligenciada, como, por exemplo, a leishmaniose, a leptospirose, certo? Então, eu vejo assim que o poder público ele tem que investir mais em ciência, em estudo para dengue. Não é possível que 37 anos fica setor público versus população. Setor público parece um ranking de luta ali, né? E não existia algo que controle essa disseminação. Porque o que o mosquito é? Ele é um vetor. O Aedes aegypti, ele é um vetor. Ele pica uma pessoa doente e aí ele vai transmitindo pela mosquita, né? Pelo mosquito fêmea, certo? Então, ele é um vetor. Porém, novos estudos estão já comprovando que está existindo uma transmissão vertical, ou seja, o que é isso? Já gera as larvas com a dengue. Então, será que não é possível que não vai existir algo que seja capaz de trabalhar essa transmissão vertical? Então assim, esse eu vejo que é uma falha assim, do poder público, que é o monitoramento. É o monitoramento. Mas não tem que ser só em Santo Antônio. Tem que ser um monitoramento geral, porque não adianta Santo Antônio, é que nem o cidadão reclama, mas eu cuido do meu quintal. Ele não fala isso, eu cuido do meu quintal. Eu vejo, mas o outro não cuida. Da mesma forma, é em questão de município. Se Jacarezinho não cuida, nós mandamos para lá média de 60 a 80 pacientes dia. Se ele vai para o município que está com foco de dengue, é picado e traz a doença para cá. Ele vai para Londrina. Então, assim, o poder público precisa também investir nesse monitoramento. Então, eu vejo que dengue, ela é uma doença negligenciada, né, nesse sentido de monitoramento e de não ter um investimento alto em pesquisa para a gente poder trabalhar isso, sabe? Sim. Enquanto isso, nós temos que fazer a nossa parte, né, Fran? Temos que nós cuidarmos e o setor público atuar, que o cidadão só quando mexe no bolso. Não, né, os acidentes diminuíram por quê? Radar eletrônico em tudo que é lugar, e multando, né? Isso aí. Eu vejo também, num contexto geral, Gislaine, que assim, nós ouvimos falar muito de dengue quando a gente chega na época do verão, né? A gente ouve dengue. Mas, talvez fosse interessante, a nível região, a nível estado, a gente está colocando aqui, né? Se pudessem ser feitas campanhas de mutirão de limpeza, não próximo ao verão, mas eu vejo assim, durante o ano inteiro, sabe? Tipo, para a gente ver se a gente consegue diminuir um pouco o impacto disso todo o verão. Porque daí toda a época do verão é que eclode mais, é que a gente vê mais casos,
e cada vez mais fortes por conta de algumas coisas que nós já temos aí também, né? Que a gente já estamos trocando a estação. Com essa nova troca de estação, agora vem outono, inverno, aí nós já temos aí, vem aí a gripe, né? Vem aí Covid, e aí junta tudo isso, né? Junta toda essa situação, já com a dengue, já com as pessoas com a imunidade baixa por conta disso. Imagina o caos que a gente vai enfrentar ainda mais. Então, eu vejo que as pessoas têm que se despertar para isso, né? Nesses aspectos todos. Quando eu digo no âmbito geral, né? Nós, nas nossas casas, o município, o Estado, abraçarem mesmo a causa, porque eu acho que, assim, enquanto não tem pesquisas, não tem como a gente combater o mosquito de uma forma mais severa, digamos assim, né? Isso. Por conta de não ter investimento. Mas o que é a nossa base, o que a gente pode fazer? Nós podemos contribuir de que jeito? Vamos mantendo as coisas limpas, né? Para que não haja a proliferação. Mas isso eu digo de uma forma. Esse lixo que a gente está vendo aqui na avenida, eu moro na avenida, Gislaine. Esse lixo que você está vendo aí é próximo de casa. Esse aí já é atrás aqui do bairro, né? Então, assim, esse que a gente viu que está aqui, que está com madeira e tal, já está aqui há muitas semanas, o pessoal não recolhe. Então, assim, é complicado. Nesse caso, a gente está vendo o lixo que as pessoas jogam aí também, vão deixando, né? Então, acho que esse mutirão, que eu acho que a gente deveria ter mais peso, né? E juntar mesmo o pessoal e entrar nas casas, vamos fazer mutirão, vamos limpar, vamos organizar. Eu acho que essa força, né, vem de todos, porque eu acho que é bem complicado. Meu esposo pegou dengue, está indo para mais de 15 dias, não está 100% ainda. Perdeu recentemente um parente na família por conta de complicações da dengue. Então, assim, é muito sério, gente. E a gente vai entrar no outro parâmetro agora também, que é em relação a gente está falando da mudança de estação, que nós vamos entrar agora, né? Daqui a pouco chega o inverno, e a gripe está aí, né? Chegando, batendo nas portas também, né? Com dengue aí, a gente enfrentando uma epidemia. Bom, a vacinação está aí, né, Gislaine? Começou aí há poucos dias a campanha, e também imunizando aí contra o Covid, né? Quando que a gente fala assim, está aí a imunização da dengue não chegou ainda, né? Tem previsão dessa vacina da dengue chegar em Santo Antônio da Platina, Gislaine? Não existe previsão. Só assim, fazendo então, para levar a questão da vacinação, nessa questão, por exemplo, dos quintais, eu acho que é muito importante e válido vocês também do programa ter acesso à planilha da coleta de lixos. Isso é divulgado, porém, né, muitos não têm esse conhecimento, porque eu falo assim, olha, muitos donos de terrenos, eles são multados. O que eles reclamam? Eles limpam, por exemplo, a gente passou hoje, certo? Ele vê essa, vamos dar um exemplo dessa foto, né? Eu tenho um proprietário desse terreno, mas ele não é o proprietário que está jogando lixo ali, é uma população próxima. E a gente pode ver que judiação, que o município ele colocou aquelas lixeiras em vários pontos da cidade, né? Aquelas caçambas. E você vê a situação que, inclusive, a do centro teve que ser removida, porque ela não era para jogar sofá, cadeira lá dentro, era para jogar lixo. E ela teve que ser retirada, porque ela virou numa situação tão, né, ficou feio, daí ali no centro, você vinha de manhã, você aparecia segunda-feira de manhã, colchão, né, sofá, uma falta de consciência. O setor público, ele trabalha, na questão de trabalhar o ano todo, o município, como que o município, talvez a população não sabe, existe as armadilhas, né, existe o Lira, que os agentes de epidemias vão trabalhando durante o decorrer do ano, então não é um serviço que para realmente, tá? Então é trazer essa conscientização, e essas Ouvitramp, que a gente chama que são as armadilhas, elas detectam quais são os bairros que mais estão afetados e se tem a presença do Aedes, tá? São as armadilhas. Isso é feito durante todo o decorrer do ano, então você consegue saber pontualmente aqueles bairros que estão mais afetados, sabe? E fazer um trabalho bem direcionado naquelas áreas, tá?
Acho que é importante colocar isso para a população. E, Fran, se tratando de dengue, por exemplo, que eu comecei a nossa fala de hoje dizendo isso, que o ser humano, ele não valoriza prevenção e promoção. Porque nós estamos há mais de 20 dias já falando sobre vacina de influenza. A adesão é baixíssima. Como é a vacina da dengue, onde aos municípios que foram ofertadas, a baixa adesão da população é muito grande. Ela veio numa faixa etária de 11 a 14 anos, o que equivale a 2% da nossa população, né? Uma porcentagem muito pequena de imunidade, porque ela não foi produzida em quantidade suficiente, tá? E mesmo assim, o que o governo está tendo que fazer? Ofertou a alguns municípios, por exemplo, para nós, aqui na nossa região, foram contemplados 2 municípios. O mais próximo de nós foi Londrina. E depois ele fez todo, né, um trabalho de orientação, houve sobra de doses. E o governo fez? Com a sobra de doses, houve um remanejamento dessas doses. E foram contemplados alguns municípios onde está tendo mais casos de óbitos de dengue e número de casos confirmados, que foi contemplada, então, a 16ª região, que é ali de Apucarana. Nós não temos uma nova distribuição de doses e nenhuma previsão de vir essa vacina para o nosso município. Porém, é um trabalho que a União e a Secretaria de Estado do governo está trabalhando para que todos os municípios sejam contemplados. Porém, existe essa limitação de ser uma faixa etária bem limitada e uma baixa adesão da população. A gente vê que não era para ter remanejamento ou redistribuição de doses de vacina para outros municípios. Era para que todos os municípios, né, a população toda aderisse, e está acontecendo isso com a vacinação da influenza agora. A dificuldade que tem sido, o município está abrindo todos os sábados, porém ainda há uma baixa adesão da população alvo ali, daquela população que precisa receber, são as que têm mais risco de adoecer. E eu comecei dizendo isso na nossa fala de hoje. O quanto que o ser humano não valoriza a promoção e prevenção em saúde. As vacinas estão aí, né, disponíveis, e o pessoal precisa se atentar que precisa tomar vacina, né, começa por aí. Gislaine, nós estamos, como a gente falou agora há pouco, enfrentando a epidemia de dengue, Covid que vem vindo aí, gripe, né, é um combo, né, e lembrando que isso tudo, como a gente falou lá, baixa imunidade, né, por conta da dengue, pode ser letal, né? E liga o alerta aí para atenção especial aos pacientes com esse diagnóstico já, né? Nós estamos preparados com equipes médicas, leitos hospitalares, para enfrentar isso que está vindo por aí ainda? Fran, é algo difícil de te dizer, que você não tem noção da quantidade. Por exemplo, você é preparado para um estilo dengue 1. De repente, você tem uma circulação de dengue 2. Quem fala para nós que vai ter dengue 3 ou dengue 4 junto daqui 2 meses? Então, nós trabalhamos com a tendência, né? Nós trabalhamos com a tendência, o Covid deixou isso muito, muito claro para nós, porém, a gente só vai conseguir saber e sentir no desenvolver, assim, no monitoramento da curva. Como foi em novembro. Então, você vai vendo, aí você vai ampliando os serviços conforme as necessidades. Até porque política pública é um direito de todos, dever do Estado, mediante política pública. E política pública, ela tem limite. Então, não é algo que você consegue, não é ilimitado. Os recursos financeiros não são ilimitados. Por exemplo, nós sabemos quanto que o município de Santo Antônio recebeu de auxílio para combater a dengue? Eu vou dar um exemplo aqui, eu não tenho medo de falar, as portarias são todas transparentes. Recebemos 58 mil. O que não paga, nós fizemos uma dispensa emergencial de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, de médicos, não paga 1% do valor. Então, assim, existe essa limitação, sim.
Então, a gente vai trabalhando, a gente não pode ser omisso também com o dinheiro público, a gente tem que ter muita consciência do gasto público. Então, a gente vai trabalhando no monitoramento, olhando a curva. Tá com estabilizamento de leite, então vamos correr para ampliar a lei, vamos correr para contratar mais médicos, vamos correr para contratar mais enfermeiro. Então, você tem que trabalhar, né, monitorando esses dados. Tá? Então, é algo difícil de falar assim, tá preparado? A gente não sabe o que vem. Se vem muitos casos, se não vem, se vai ser tranquilo. Então, é no decorrer mesmo, ali você tem que estar organizado e ter capacidade técnica de operacionar também na situação da emergência, tá? Mas, assim, falar assim, olha, é quase que impossível, é uma variante que a gente não tem esse domínio. A saúde, ela é muito dinâmica. Mas vale ressaltar aí que, independente de qualquer situação, a gente sempre opta pela questão ainda da prevenção, né? A prevenção em todos os sentidos aí, porque vai esperar chegar, tipo assim, um caos para a gente falar assim, nós não estamos preparados, né? Então, acho que é a parte de todo mundo. Bom, Gislaine, nós tivemos aí recentemente também o trabalho com o Fumacê, né? Que no caso, como acho que há um tempo atrás a gente falou que seria a última instância quando vem para o município no combate, por conta dele ser mais agressivo aí à natureza, né? Mas como a gente está vivendo essa epidemia aí com a dengue, e a gente teve o trabalho com o Fumacê na cidade, que foi cobrado pela população, né? Já tivemos resultado um pouco aí em relação ao Fumacê? Fran, Fumacê não resolve. Vou ser bem sincera com você. Ele não resolve, ele elimina 40% dos mosquitos e que eles têm que estarem voando. Então, assim, ele é uma medida, ele foi proibida há um certo tempo, né? Ele vem numa medida, né, para surto, tem essa legalidade ainda, por isso que ela é respaldada pelo governo do estado. O município não consegue fazer sozinho, não consegue comprar o equipamento sozinho, não consegue comprar o inseticida sozinho, porque ele é algo que tem uma eficácia muito pequena, tá? Ele eliminar 40% de mosquitos que estão voando. E outra coisa que ele faz, Fran, ele deixa os mosquitos doidinhos. A partir do momento que ele é dispensado no ambiente, ele tem de 25 a 30 minutos de ação. Só. Depois de 30 minutos, onde tem larva, vai nascer mosquito. Onde tem foco, vai nascer mosquito. Então, a população, ela tem que trazer essa consciência. A gente traz o Fumacê, né, para 40% é 40% também, né, numa diminuição de leito, de atendimentos. É 40%. Portanto, não é a medida que vai resolver os problemas. Não é. A medida efetiva é a remoção de foco, é o governo ter mais estudos, trazer consciência, né, para trazer que essa doença não seja negligenciada, exista uma solução para essa transmissão vertical, para que exista algo que o mosquito não transmita para uma outra pessoa. Então, são vários fatores para que a gente possa ter evitar, mas eu acho muito importante falar que o Fumacê, ele não é a saída de todos os problemas. Então, eu achei muito importante colocar. Gente, é muito sério isso que a gente está trazendo hoje no Elas e Companhia. Aí a secretária de Saúde falando com a gente a respeito dos casos aí que estão disparando todos os dias aqui em Santo Antônio da Platina. Não tem leito, o hospital está cheio, Sentinela está cheio. Volto a pedir aí o apelo para o João colocar as imagens novamente no ar aí para o pessoal ver que realmente o que a gente está vivendo é algo assim que está impactando vidas de pessoas e levando pessoas aí a óbito, gente. Então, é muito sério. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos unir nossas forças aí e somar, porque depende da gente. A qualidade de vida da qual a gente tanto quer depende de cada um, do esforço mínimo de cada um. Quando eu falo mínimo, é a gente cuidar do nosso espacinho, independente se o vizinho lá está fazendo a parte dele ou não está fazendo a parte dele, a minha parte precisa ser feita. Então, é criar essa consciência. Vamos dar destino para o lixo certinho? Tem os dias de coleta do material reciclável na tua casa. Eu separo aqui, geralmente, eu coloco
um saco só para o lixo reciclável que fica ali, aí eu coloco separado na rua do lixo orgânico. Então, assim, vamos contribuir. Se cada um fizer a sua parte, eu acredito que o impacto disso na nossa vida vai ser bem menor o ano que vem. Mas a gente precisa de todo mundo, dos órgãos públicos, a comunidade, isso geral, tá bom? Bom, Gislaine, chegamos aí à reta final do nosso programa e eu queria deixar para você o espaço para que você deixe uma mensagem para a população de Santo Antônio da Platina e toda a região que nos acompanha. Fran, gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui e colocar, assim, que a população seja unida com os agentes, né, de saúde, de endemias. Que haja essa união, que haja essa interação, de não entender que é só a função dele ir lá retirar um pote, né, virar uma plantinha ou detectar um foco. É 10 minutos que você tira do seu dia, você é capaz de auxiliar o poder público e evitar algo pior para que algum, né, às vezes um parente, um cidadão, uma pessoa que você gosta muito, venha acabar aí sendo vítima da dengue. E importante dizer que existe um aplicativo, você colocou as imagens, mas nós temos inúmeros registros por todos os dias pelos agentes de endemias. Nós, o ano passado, fomos campeão, em primeiro lugar, né, de equipe, no campeonato do SESC Paraná, onde ele até premia mesmo, ele dá medalhas, ele dá viagens, para que as pessoas que mais registrem eliminando os focos de dengue sejam contemplados. Então, vale a pena a gente depois estar compartilhando esse aplicativo para que a pessoa esteja junto com os agentes. A gente já estão fazendo, né, já foram premiados, mas nós sempre queremos mais. Então, que vocês estejam essa consciência, tragam essa consciência, né, de estar junto com o poder público. Nós não somos separados, não tem como um ser um e o outro ser outro. Nós temos que ser a união e trazer consciência que a prevenção e a promoção, ela é o caminho. Na saúde pública, o Sistema Único de Saúde é o melhor sistema que existe. E tem que trabalhar com a prevenção e a promoção de saúde. Bom, a Gislaine colocou aí que tem um aplicativo, né, no qual as pessoas podem estar entrando em contato e tudo mais. Eu vou pedir depois, então, para o João deixar aí disponível, se você puder passar, ele coloca na telinha aí também para o pessoal entrar em contato e ajudar no combate à dengue, porque é uma luta de todos nós. Gislaine, muito obrigada pela participação de hoje, né, esclarecedora aí para o pessoal, e que a comunidade, todos nós aí, possamos combater o mosquito que vem tirando vidas aí, né, inesperadamente das pessoas. Então, é um dever de todos nós. Vamos nos unir aí em prol, né, do combate à dengue. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Gislaine. Bom, pessoal, é isso aí. O programa hoje fica por aqui, o Elas e Companhia vem encerrando. E agradecendo os nossos parceiros, o Salão Bela Brasil aí da Fran, e também o Pet Shop É o Bicho, sempre conosco aí, nossa parceria, né? E se você quiser fazer parte também desse time, entre em contato com o pessoal do portal, tá no site, e venha somar com a nossa equipe. Para vocês aí, uma excelente quinta-feira, um resto de quinta-feira, e até o próximo Elas e Companhia, se assim Deus nos permitir. Até lá!